noite. A convidada desta noite é uma cientista que vive e trabalha no Porto e que escreve poesia. Há em mim um vagabundo habitante de azuis que inventa poemas. Mas tudo o que em mim é teorema pertence a este país de prados e verdes permanentes, roxos ocasionais e arco-íris de cinzento. E por muito que isso entristeça a minha mãe, muito mais em mim é teorema que poema. É muito mais teorema do que poema? Sou. É a cientista? Claro. É muito mais cientista do que poeta? Claro. Não sou poeta sequer, de resto é essa a razão que me traz aqui. É para explicar que não sou. Explique-me onde é que está a passear, que isto é um sítio tão bonito. É um sítio lindíssimo, de facto. Chama-se o Horto das Virtudes. Tem um bom nome. E pertence, portanto, a uma parte do Porto que se chama Miragaia e que é na parte velha do Porto. E que foi arranjado talvez há um ano ou menos mesmo, e que está de facto lindíssimo. É um sítio muito E tem pouca gente, não se vê mais ninguém? Há poucas pessoas que vão para lá passear? É o seu segredo? Eu penso que é uma magnólia? É o nosso segredo. É uma magnólia, sim. Mas as magnólias são uma... As magnólias são sempre... Dizem-nos que estamos em fevereiro, no matter what. Quer dizer, quer chova, quer faça sol, quer haja buracos no Porto. Em fevereiro. É científico também, como aqui estamos a ver no laboratório. Que está a fazer o quê no laboratório? Nós estamos a analisar imagens no computador, que se torna mais fácil observar. Isto é o quê? Estamos a testar uns anticorpos e, portanto, e saber se funcionam e onde é que marcam as células. Portanto, isto são células, de resto são linhas celulares, e estamos a testar é possível saber o que é que está dentro das células, usando anticorpos muito específicos para essas células, e, portanto, é aquilo que estamos a fazer. São células humanas? Não, estas são linhas celulares. Portanto, já são células imortalizadas que originalmente foram humanas, sim. Isso é muito estranho. Não já vamos falar da imortalidade das células, vamos primeiro falar da imortalidade da poesia. Maria de Sousa, cientista, originalmente tem o curso de medicina, mas é sobretudo uma investigadora, não faz medicina clínica. É investigadora no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e no Instituto de Biologia Molecular e Celular. No Porto. Sim. E é professora? Sou. É professora universitária. Em Portugal e nos Estados Unidos também? Sou adjunct professor, tenho uma posição em Cornell. E escreve poesia? Não. Vamos começar a discutir as duas. Já, exatamente. Não escreve poesia. Tem um livro publicado. Tenho um livro publicado. Que de resto é escrito em cooperação, com a colaboração de Agostinho da Silva. Sim. Como é que apareceu esse livro? É porque escreve poesia, não? O livro é de poemas? Não. Eu não considero que escreva poesia. Mas há pessoas que achavam que eu escrevia umas coisas que gostariam de ver publicadas, e a pessoa mais importante neste processo deste livro foi uma senhora chamada Camila Miguéis, que era a mulher do José Rodrigues Miguéis na altura, hoje a viúva do Miguéis. E a Camila sempre insistiu muito que eu escrevia poesia, e foi ela que fez a coletânea dos poemas e foi ela que insistiu. E quanto ao professor Agostinho da Silva, eu não gosto de prefácios, acho que os prefácios... não gosto de prefácios e, portanto, achei que era embirra com os prefácios. É, porque normalmente depois as pessoas entusiasmam-se muito e a pessoa quase que se esquece que comprou aquilo para ler o livro, não foi para ler o prefácio. De maneira que eu dei-lhe aquilo que a Camila Miguéis tinha escolhido para constituir o livro e pedi-lhe para ele escrever coisas à medida que fosse lendo o livro, que é muito mais interessante. É se um livro evoca alguma coisa na pessoa que o lê. E ele escreveu estas cadenzas, algumas das quais são lindíssimas, a que chamamos cadenzas, porque bem,
como na música. Sim, vem dessa área. E assim depois, e pedi depois a um outro amigo meu, que é o Miguel Horta, para também fazer desenhos. As ilustrações. Ilustrações. E isto é mais uma cumplicidade destes amigos todos, da Camila, do Agostinho da Silva e do Miguel. Mas a Maria escreve. Pronto, escreve, não é poesia, mas escreve. Porquê é que não lhe chama poesia? Tem a forma porque eu acho que é muito importante saber, quer dizer, ter um grande respeito pelos poetas. E eu, como vê, trago aqui estas companhias todas para realmente argumentar o meu caso, então, que é o caso o caso da pessoa que não escreve poesia. O caso da poesia, não, e do respeito que os poetas nos merecem. E eu fiz uma viagem bastante longa, desde que me convidou para eu vir, porque realmente queria ter uma oportunidade para dizer isto, quer dizer, que é explicar a importância que é a poesia e o respeito que a poesia, que o poeta, como poeta, nos deve merecer. E não que somos todos poetas, qualquer pessoa que escreva qualquer coisa. Agora... Qual é a diferença, então? E eu fiz uma viagem muito prolongada por muitos poetas, reais poetas. São os preferidos? São os seus preferidos? É? São de alguma forma são os meus preferidos. Eu comecei pelo Auden e depois passei para aquela senhora polaca cujo nome eu tenho muito... Szymborska, muito obrigada. E pelo Herbert Welder e pelo Manuel Alegre e pelo Pessoa. E depois, curiosamente, o Pessoa, neste livro que eu gosto muito, porque depois pode fazer a ponte para falarmos de ciência, tem um comentário sobre o Antero e de que eu me tinha esquecido. Tem várias coisas comparando o Antero de Quental e o Shakespeare. É que eu depois estive a ler um livro... Comparando como? Os sonetos do Antero, alguns sonetos do Antero, e quer dizer, se o Shakespeare é um poeta maior do que o Antero, ou se o Antero tem coisas que são de uma grandeza enorme. E acabei num livro de um homem chamado Bruno Carreiro, açoriano, que tem um livro sobre subsídios para uma biografia do Antero, e que acaba com uma referência ao epitáfio do Antero, que foi escrito por João de Deus. E como é? E o epitáfio, sei, por acaso sei de cor, mas no caso de me esquecer, eu não sou muito para coisas de cor, tirando as da ciência. E o João de Deus escreveu este epitáfio já uns anos depois do Antero ter sido enterrado, e que diz assim: aqui jaz pó, eu não, eu sou quem fui. Bem, e isto é verdadeiramente a descrição do poeta, quer dizer, nunca um cientista pode ter um epitáfio assim, porque o cientista não é o que foi, é então, o que faz. É o que faz. O poeta dá-se, quer dizer, talvez o único que se pode dar ao luxo, se for um grande poeta, claro, de ser o que foi. E para ser o que é em poeta, quer dizer, eu gosto muito de lembrar às pessoas um poema que o Auden tem sobre o sítio onde escrevia, que chama A Caverna do Fazer. E eu tive a traduzir e tive... Olha, fez um trabalho de casa. Pretendo trabalhar. Isso é que foi. Porque ele descreve aquilo como um antro mais privado que um quarto de dormir, pois nem amantes nem criadas são bem-vindos, mas sem os segredos de um quarto. Uma olivete portátil, os dicionários, os melhores que o dinheiro pode comprar, resmas de papel. É evidente o que se deve passar. Sem flores ou fotografias de família, tudo é subordinado aqui a uma função, designada a desencorajar sonhos de dia, daydreams. Aqui o silêncio é transformado em objetos. E este é o antro do poeta. E se for à tal senhora Szymborska, ela, de certa maneira, diz muito a mesma coisa relativamente às páginas de papel vazias, aos poetas que no século XIX tinham que se despir e tinham que se pôr capas e fatos diferentes para se saber que eram poetas e que eram diferentes, mas depois chegava o momento, diz ela,
na sua conferência quando recebeu o Prémio Nobel, mas chegava um momento em que tinham que se despir das capas e outra parafernália poética e confrontar silenciosamente, esperando pacientemente por si próprios. Eu sou o que fui. O que fui, exatamente. É sempre o mesmo. A folha branca e vazia do papel, porque isto no final é o que conta. Eu acho isto uma coisa maravilhosa. E depois vai ao Hélder e que sabe que está lá e que está fechado na sua casa e que não quer ver ninguém e que não quer estátuas e que não quer não sei o quê. Mas a Maria também tem uma casa bastante especial, uma casa pequenina. Eu tenho, que tem vista para aquele belíssimo... Para e aquelas aí escreve, belíssimas... quando escreve aí? Não. Onde é que escreve? Tem algum sítio especial não, onde eu não tenho sítio para escrever, eu não sou poeta, percebe? Eu tenho uma forma... E agora o que é que eu faço daqui? Agora vai ao Otávio Paz, que lhe explica o que é que eu faço. O Otávio Paz, também na sua conferência de aceitação do Prémio Nobel da Literatura, diz que a poesia é uma enamorada do instante e que quer revivê-lo ao instante num poema. Isola da sucessão temporal e transforma-o em puro presente. E quando muito o que eu faço, e por isso raramente escrevo em casa, mas escrevo em sítios onde eu quero agarrar aquele instante. Um instante. Percebe? E, portanto, é uma forma de captar um instante, mas é uma forma de escrever, não é poesia. Porque se fosse poeta... Percebe? Eu pensei muito nisto agora quando... realmente para a preparação deste programa. Sei lá, houve aí uma altura, numas eleições, em que mostraram a senhora engenheira Maria de Lourdes Pinta Silva tocar piano lá em casa dela. Não sei se lembra. Ninguém lhe passa para a cabeça dizer que a senhora Dona Maria, a senhora engenheira, é pianista. A pianista é a Maria João Pires. A Maria de resto também toca piano e fala francês, provavelmente. Faz essas coisas todas, fazemos essas coisas na nossa geração. Mas percebe, e portanto, porque é que se há de respeitar a Maria João Pires e não haver dúvidas que ela é uma pianista? E porque é que agora todos somos poetas? Se escrevemos umas coisas de que os amigos gostam. Mas há pessoas que não escrevem toda poesia, portanto há aí uma diferença, certamente. Não. A diferença é na amabilidade dos amigos que acham que a pessoa escreve. E eu posso dar-lhe outro exemplo. Pode dar exemplo, claro. É outra coisa que acontece à poesia, e depois vamos fazer o contraste com a ciência, é que uma vez que um real poema destes, do Octávio Paz, do Herbert Welder, do Auden, está escrito, fica para sempre. Sim. E voltamos à morte. E há um poema do Auden sobre a morte de um poeta irlandês, que é o Yeats, e de resto aquilo é escrito em memória do Yeats, é escrito nessa... E ele diz que ele agora está disperso por 100 cidades, entre várias coisas que diz sobre o Yeats, agora está disperso por 100 cidades. E o Herbert Welder, que tem uma série de coisas escritas sobre o poema, e que são coisas lindíssimas, descreve essa parte final em que o poema já está pronto e vai entrar no mundo, de uma maneira que é assim: amanhã começa a colocar o poema na parte mais límpida da vida e o povo canta-o enquanto crescem os campos levantados ao cume das ceivas. Amanhã começa a dispersar o poema na luz incontida do mundo. Percebe? Isto deve ser uma coisa extraordinária, quer dizer, uma pessoa saber que escreveu uma coisa, que ficou ali e que aquilo fica para o resto do tempo. Não tem essa sensação quando escreve? Eu não, porque eu só escrevo porque lhe apetece. Por exemplo, não, escrevo porque quero captar aquele instante. Por exemplo, falando do Hélder, quando o Hélder encontrei aqui num livrinho que tem a cor errada, ao que parece, mas quer dizer, eu escrevi uma coisa... Isso é um diário seu? Não, isto é um livro, onde eu capto os instantes. E como sabe, o Hélder foi-lhe atribuído um prémio Pessoa que ele não aceitou. Na Maria do júri do Prémio Eu estava nesse júri e nesse ano estava em Setiais e, portanto, foram membros do júri, foram ter com ele, explicar que ele tinha tido o prémio e voltaram.
eu vou-lhe ler o que é que eu escrevi. E tenho pena porque há aqui muitas coisas que eu acho que são tiradas dele e eu não tenho, nem tenho entre aspas, nem nada. Portanto, eu peço muita desculpa a ele, que naturalmente não está a ver este programa, mas eu vou-te dizer o que é que eu escrevi e portanto, em 7 reais. Em 7 reais, para captar aquele instante. Ao fim do dia, pediram ao sombrio filho do idioma, ele fala muito sobre o idioma na sua poesia, que saísse da redoma onde livre vivia e aceitasse a mercadoria que a hora lhe oferecia. Ligado ao Deus onde sombrio brilhou, eu penso que isto são tudo bocados dele. Mas eu não consegui encontrar, eu não tive tanto tempo, depois eles publicam livros enormes. Para nós encontrarmos mais depressa, em princípio. Pois. Não, eu nunca pensei que voltasse isto a ser importante. Por lá continuou, desatado do nó a que a circunstância o forçou. Vivo, exemplo, substância. Desventrado de horas e agoras, como um Deus. Percebe? Portanto, isto o instante é consigo, eles não têm instante, eles os não poetas. Têm instante, e eu não tenho instantes na ciência também, quer dizer... Desculpe estar a ser abelhuda, mas reparei numa coisa que é, escreveu as suas notas nas costas de uns papéis que são científicos, não? É o outro lado. É bem o outro lado. É a sua vida. Eu explico-lhe, eu sou muito sensível, como acho que devemos, naturalmente também somos todos, ao uso excessivo do papel, do papel desnecessário. E este é um papel de umas coisas, eu estive envolvida numas coisas em Bruxelas. Sim, sobre vacinas. Esta era sobre vacinas e doenças virais. Portanto, era membro de uma task force e nem imagina a quantidade de papel que se vai acumulando, que se vai acumulando, que se gasta e que não é utilizado. E que naturalmente não é utilizado. Portanto, o copiar Helder Mas fiquei muito bem. Fica lindamente. Portanto, de facto, achei que era uma boa utilização do papel. Está a dizer que há referências do Pessoa à questão da ciência? Sim. À ligação da poesia à ciência? Sim. Aquilo que eu lhe queria dizer, neste sentido do poema que fica, há um livro que eu não trouxe, já não podia trazer mais livros, de resto, percebe como digo os portugueses, quando publicam a sua poesia, publicam a sua poesia toda. Não, a poesia toda, mas os outros, veja lá, o Rilke, que é assim... poeta que não é... Também há volumes pequenos de todos estes poemas, tanto do Herberto como do Manuel Alegre. Isto já é a poesia, as grandes edições. Pois, está bem, mas há uma coisa 30 anos. São os poemas selecionados. Sim. Que as pessoas este também é a poesia toda, mas já a poesia toda que ele selecionou. E este também... O Oden também é a poesia... Bem selecionado. Selecionam. De maneira que são mais pequeninos. Mas como estes eram muito grandes, eu acabei por não trouxe... Porque é um livro que eu acho lindíssimo, de um homem chamado Gass, sobre a tradução, mas é sempre a propósito do Rilke. Esse homem Gass acaba o livro justamente com a coisa surpreendente da poesia, que é... Porque, embora, surpreendentemente, o que se celebra tenha passado e a própria vida do celebrante, a celebração não acaba, a celebração continua. Percebe? É este sentido espantoso do disperso pelas sensidades, como diz o Oden, ou na luz incontida do mundo, como diz o Helder, ou no tal epitáfio. E então... aí começa-se realmente a perguntar, então, e a ciência como é que é? E a ciência, que a Maria diz no seu poema que é mais teorema do que poema. Pois sou. Mas sem dúvida, quer dizer, mas não tem dúvida nenhuma, porque pode ser que um dia lá tenha uma caverna onde... Mas há uma ligação entre a poesia e a ciência? Para si em também? Geral? Em geral, sim, e para si, em especial. Para si, como é que a sua cabeça vai de um lado para o outro? A ciência também é muito o instante? Não. Não. Aí está a diferença. Não, aí está um instante. Não, para mim a ciência não é instante. É aquilo que é permanente. Não, pois. Que é a descoberta. Não, para o poeta também a poesia não é o instante. O poeta é este.
é o que está lá metido numa caverna a escrever aquela coisa toda. Portanto, percebe, o poeta tem que ser respeitado e não se pode confundir. Quer dizer, pessoas que escrevem umas coisas que são simpáticas e que são agradáveis e que os amigos acham que são para pôr um livro, etc. Percebe? Isso não é um poeta. Então, a Maria é sobretudo uma cientista. Eu sou sobretudo uma cientista. Que chegou à ciência e à investigação depois de ter hesitado entre outros caminhos. Creio que começou por pensar ir para a matemática, depois tirou o curso de medicina e, a meio do curso de medicina, decidiu não fazer clínica, mas sim ir para a investigação, o que em Portugal é bastante raro. E porquê é que se afastou da clínica? O que é que lhe desagradava na clínica? Na altura, o que me desagradava na clínica era sentir que nós não tínhamos muita coisa para oferecer. Havia doenças muito graves e as doenças muito graves nós tratávamos as pessoas muito bem, mas de facto a terapêutica no tempo em que eu fiz a medicina era bastante limitada, quer dizer, tirando a cirurgia, partia ali um braço, punham-lhe o braço direito, os cirurgiões sentiam-se muito satisfeitos e havia uma grande satisfação na cirurgia, mas na medicina propriamente dita era óbvio que aquilo que era preciso fazer era perceber e no fundo havia a possibilidade de ajudar as pessoas mais sabendo mais sobre as doenças do que sendo muito simpático com os doentes, não é? Mas é complicado o contacto com os doentes? Nunca teve o contacto com os doentes? Teve aluna, tive como aluna. E é complicado o contacto com o sofrimento, com a doença? Para mim, eu tenho muita dificuldade eu acho que os médicos são perfeitamente admiráveis porque conseguem como é que se diz? To survive, sobreviver o sofrimento dos outros e acompanhar o sofrimento dos outros. Não há um momento em que depois... na pediatria, quer dizer, quando você tem crianças com na oncologia, por exemplo? Na oncologia, pois, é muito difícil. Eu trabalhei no Instituto de Investigação em Cancro, que está ligado ao Hospital de Memória, e eu até tinha dificuldade em atravessar a enfermaria das crianças. Portanto, eu tenho muita dificuldade de facto, e portanto mas a verdade é que também os grandes progressos e aquilo que tem ajudado as crianças com cancro, as pessoas com doenças coronárias, têm sido avanços na física, avanços na investigação fundamental. E agora realmente tenho um enorme prazer, porque tenho uma equipa no Porto, em que tenho uma clínica que é admirável e que, portanto... Quando há bocado disse que o que lhe interessava era saber como é que, o porquê, como é que as coisas funcionam, isso é uma coisa curiosa porque nós na escola não aprendemos como é que as coisas funcionam. Aprendemos, sobretudo, no meu tempo era assim, não sei se ainda hoje é, aprendemos que há estes órgãos, têm uma determinada função, mas como é que isso se processa, nós não fazemos a mais pequena ideia. Eu, pelo menos, não faço ideia. E quando faço análise e me dizem, o ferro, tens isto, tens aquilo... Sim. Para que é que isso serve? Quer dizer, como é que isso funciona? Por exemplo, o ferro, que é uma das suas investigações, que lhe deu um prémio Bial e que tem sido a investigação da sua vida, creio eu. Da minha vida, ainda se pode dizer, mais recente. Para que é que serve nós termos ferro no organismo? Quer dizer, não é óbvio, para mim. Pois. Mas se não tiver, passa a ser, não é? Já nunca teve amigas, sobretudo amigas com anemias e que se sentiam cansadas. Exatamente. E não sei o quê. Bem, e portanto a anemia é isso, é uma falta de ferro. Mas porquê é que isso nos faz cansaço? Não, eu posso tentar explicar-lhe. O ferro é um elemento realmente muito importante na evolução, porque havia muitas escolhas, percebe-se? Na evolução havia muitos elementos, e há muitos elementos no universo. E depois, o ferro é muito difícil de extrair do meio, dos terrenos, porque era muito difícil solubilizar o ferro para entrar em qualquer coisa, numa célula. E surpreendentemente, de facto, veio a ser o ferro que veio ser central à distribuição do oxigênio e à formação da hemoglobina e a muitas funções que têm, em que o ferro é um metal importante. Mas
para o efeito desta sua pergunta, o ferro é muito importante, sobretudo na hemoglobina, e a maior parte do ferro que nós temos no organismo está na hemoglobina. E o que é a hemoglobina? E o que é a hemoglobina? Pois, tem então que começar do princípio. A hemoglobina, olha, foi pena, eu se soubesse que ia estar interessada na hemoglobina, tinha-lhe trazido a estrutura da hemoglobina, a estrutura central da hemoglobina, que é lindíssima e igual à estrutura da clorofila, só o metal é que é diferente. Sabe o que é a clorofila? Sim. Bem, está bem. Portanto, não, está bem, quer dizer, mas aí está. É igual à da hemoglobina, a estrutura da hemoglobina é igual à da clorofila e depois o metal é que é diferente. E, portanto, o ferro está lá e o ferro tem a capacidade de transportar o oxigénio e a todos os sítios nos tecidos. E como é que o ferro faz isso? Também é outra solução da evolução que é lindíssima. Porque a hemoglobina é um líquido, digamos, que na forma líquida é muito viscosa. Portanto, se nós estivéssemos a circular o líquido, eu penso que as pessoas fizeram a estimativa do que é que isso representava em termos de peso. Quer dizer, se tivesse hemoglobina a circular, pesava mais de 30 quilos. É assim tão pesado? É verdade, porque é muito densa, viscosa e tal. E, portanto, a evolução encontrou uma solução que é pôr a hemoglobina empacotada numas coisinhas que estão lá nas suas análises que se chamam os eritrócitos. Sim. São lindíssimas, são umas células muito bonitas, sim, porque também elas têm uma estrutura que permite fazer esta difusão do oxigênio. E, portanto, são essas células que andam à roda. E das duas, uma. E isto é de tal maneira importante, portanto, o ferro realmente é de tal maneira importante, que houve que na evolução, praticamente, não é preciso tomar ferro, porque o ferro entra, as células vermelhas andam a circular, depois são recicladas, é um modelo perfeito, é um perfeito, de uma autonomia extraordinária. Portanto, só tem uma perda, quando perde sangue, quer dizer, portanto, as mulheres, porque perdem sangue regularmente e fisiologicamente se perder muito sangue, podem realmente ter uma anemia, e por isso é que é mais frequente haver anemias nas mulheres. As mulheres têm gravidez e portanto, é de uma beleza, sabe, que não tem realmente descrição. Quer dizer que não teria utilidade nenhuma nós respirarmos o oxigénio que respiramos se não houvesse o ferro para depois levar. Claro. É? Não, depois. Porquê é que não nos ensinam estas coisas na escola? Eu não sei, talvez a mim tenham ensinado, olha, não sei. Eu sei é que eu também só vim a saber assim, eu também não sabia tão bem, e sobretudo nesta perspectiva biológica da evolução da vida, que eu acho que é lindíssima, porque quer dizer, porque depois vim-me interessar por uma doença em que isto falha, esta regulação falha. E, portanto, o ferro, se entrar muito, depois também é tóxico. No fundo, é essa a investigação que vem fazer para Portugal. E aquilo que eu estou a fazer em Portugal. Desculpe interrompê-la, mas tinha ido fazer o doutoramento, fez o curso de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, sim. Depois foi fazer o doutoramento para a Escócia. Não, eu não fui fazer doutoramento para a Escócia nenhum. Eu fui para Londres. Fui enganar. Não, eu fui para Londres, onde fiz uma coisa que agora se chama um pós-doc, não é? Quer dizer, como bolseira da Fundação Gulbenkian, e estive em Londres. E esse período correu, de facto, muito bem. E, muito bem, fiz uma descoberta e tal, de maneira que... Fez uma descoberta? Sim, fiz uma descoberta. E que tem a ver com o timo, já que está interessada no timo. Sim, porque o timo é um órgão também que só se percebeu. Porque o timo é, este estudo que mereceu o Prémio Bial, sim, em 94, sim, tem um nome muito comprido que fala do timo... Do sistema timodependente. Timodependente. E o timo é outra das coisas que nós eventualmente sabemos que existe, acho engraçado até ter um nome bonito, mas também não faço a mais pequena ideia. Isto é, sei que é uma glândula, penso eu, mas não sei para que serve. Sim. E também não sei porque é que não me ensinaram. Porque não sabiam, naturalmente. Aí era porque não sabiam. Porque é muito recente. Quer dizer, é do meu tempo, não é da minha vida científica. Porque costumava tirar-se o timo a animais adultos, percebe? E, portanto, aquilo não fazia nada. Não fazia nada que se visse, assim. Mas... E depois as pessoas começaram a timectomizar ratinhos no período neonatal.
E os ratinhos ainda, para os ratinhos ainda é muito importante o timo naquele período. E eu, de resto, fui trabalhar com as senhoras que estavam a trabalhar em timectomia neonatal, e depois a minha contribuição foi realmente de encontrar que se os animais não tinham o timo, o que é que lhes depois acontecia? Faltavam-lhe umas células, e faltavam-lhe só umas células, tinham outras, de maneira que isso passou a ser uma coisa importante. Havia uma razão. Haver umas células T, o timo, no fundo, punha células cá para fora que eram diferentes das outras todas. E daí a noção do sistema timodependente. De maneira que eu, quando fui para Glasgow, já fui como leitora, eu não fui... Pensei que tinha feito o doutoramento, não era o que tinha lido. Depois fiz, e depois, porque tinha trabalho para fazer, mas é porque já tinha trabalho feito, eu já fui como leitora para... Depois como foi parar aos Estados Unidos? Porque depois fui convidada para ir para os Estados Unidos, já não como leitora, mas como... Primeiro, de resto, fui em sabática e depois fui convidada para ficar como professora. E depois, em 85, já com a sua vida bastante organizada, presumo eu, resolve voltar para Portugal? Não resolve voltar para Portugal. Está tudo a correr muito mal. Tudo o que eu estudei está tudo ao contrário. Não, é só para lhe explicar a tal diferença do instante e do contínuo. Que é um contínuo no Alegre, que é um contínuo no Oden, que é um contínuo no Elder, e que é um contínuo em mim, é a pergunta sobre os linfócitos e o que é que os linfócitos fazem e se os linfócitos têm alguma coisa a ver com o ferro, por exemplo, que realmente foi uma coisa que eu pensei aí de uma forma um bocado inesperada, mesmo para mim, que podia ser que os linfócitos tivessem uma função em proteger a tal toxicidade do ferro. E isso era muito difícil de estudar, porque não havia modelos experimentais de sobrecarga de ferro. O único modelo era uma doença. Que por coincidência era no norte de Portugal. E por coincidência percebeu-se, eu percebi, porque houve uma colega minha que esteve no meu laboratório em Nova Iorque, e ela e o professor Nuno Grande e a mulher do professor Nuno Grande, porque havia um colega na escola que tinha essa doença, e foi ela que fez o diagnóstico, perceberam-se que era capaz de haver uma grande incidência, uma grande frequência dessa doença no norte de Portugal, que vai com os órgãos para onde vai o ferro, portanto, para o fígado, cirrose, para o pâncreas, diabetes, para o coração, coisas cardíacas e tal. E, portanto, eu venho trabalhar em Portugal... Para investigar. Não é por um instante, é porque estou interessada em estudar hemacromatose, e se houvesse hemacromatose na Índia, eu tinha ido para a Índia. Mas realmente é uma coincidência espantosa que há no norte, sobretudo no norte de Portugal. Há uma coisa que me faz curiosidade, é assim... Essa doença tem mais incidência no norte de Portugal, tem uma certa incidência em Portugal. É uma doença genética. É uma doença genética. Isto é, pode saber-se à partida que uma pessoa tem mais possibilidades de vir a ter essa doença. Essa doença, presumo eu, não é uma doença fatal, que sem tratamento, é uma doença que pode ser depois acompanhada. Não, sem tratamento é uma doença que pode ser fatal, e que é fatal. Pois, mas há tratamento para a doença? Não, há tratamento se for diagnosticado a tempo. E, portanto, se perceber, é bem uma ilustração do valor de todas estas coisas que nós andamos a falar hoje com a genética. Se perceber que tem aquela mutação, que tem um gene com uma mutação que vai dar a tal entrada desregulada do ferro, e a nossa contribuição é se tiver linfócitos baixos na tal contagem, na tal análise que não se percebe como é que as coisas estão ligadas, tem que ser seguido com muito maior atenção do que se não tiver. Eu vi que o tratamento é fazer sangrias, a antiga. A antiga, o tratamento mais medieval. É verdade, mas funciona. Funciona. Funciona, porque tem que tirar... Porque ao contrário de dar largos volumes de ferro, que são 500 centímetros cúbicos de sangue por semana. É o contrário da transfusão, não é? É exatamente o oposto. É exatamente. Mas também quer dizer, há crianças que precisam. De resto, a minha ligação a Nova Iorque é por causa disso. Porque há crianças que precisam de transfusão, têm também uma anemia com talassémia, e que, portanto, têm uma anemia e precisam de receber transfusões. Portanto, se puser muito ferro forçado, não pelo defeito genético, que é muito elegante, porque é só aquele defeito, e por isso é que se pode estudar muito bem aquilo que era a minha pergunta. E aí é a tal coisa. O que eu lhe ia perguntar... A pergunta com instrumentos. O que eu lhe ia perguntar, na sequência daquilo que estava a dizer, é... nós sabemos que uma determinada pessoa, hoje em dia, e cada vez mais se avança nesse sentido, que determinados grupos, determinadas famílias têm tendência para vir a ter uma determinada doença. Imagine que é uma doença que não tem cura, no caso do cancro. Como é que
eticamente isso pode ser, isso deve ser dito às pessoas. Eu lembro-me de ver nos Estados Unidos uma situação bizarra de pessoas que sabiam que tinham tendência para ter cancro da mama e que faziam a operação para tirar o peito para evitar vir a ter. Como é que isso é? Creio que é um problema complicado, não? Vou dizer-lhe, olha, você tem grandes probabilidades de vir a ter uma doença e depois? Não. Pode não vir a ter. Não, aquilo que é mais importante, e era a tal coisa que nós mencionámos só muito brevemente com o Pessoa, não é? O Pessoa tem neste tal livro do poema do Pessoa Inédito, da Rita Lopes, uma referência a várias coisas, ao Antério e ao Shakespeare, que foi uma coisa que me surpreendeu, porque tinha visto, mas tínhamos esquecido. Tem também comentários sobre a ciência, e em que ele diz que considerar a ciência como valendo em si alguma coisa é fazer metafísica. A ciência só vale humanamente só como útil para a vida humana. Em si não vale nada, porque o conhecimento científico é puramente relativo. Bem, que é a tal coisa que nós estamos a falar, da coisa que dura e da coisa que não dura. E, portanto, uma das coisas que me preocupa muito neste país é exatamente a falta de cultura científica em geral. Não me fuja à pergunta, que eu tenho curiosidade desse aspecto. Porque esta tem a ver com a cultura científica em geral. Portanto, o que está a acontecer por esse mundo fora é que as pessoas têm o direito de não saber. Pois, era essa... A pessoa, você se não quiser saber, porque o saber lhe pode constituir muitos problemas e, portanto, se não quiser saber, tem o direito a não saber. Se, pelo contrário, quiser saber... há mulheres que estão a querer saber, porque de facto a associação de algumas das mutações com o cancro da mama estão muito bem clarificadas e, portanto, se por exemplo tiver um tumor num seio, pode fazer a operação ao segundo seio, pode escolher fazer, mas quer dizer, ninguém... O problema não... A decisão é da pessoa. A decisão é da pessoa para isso. O problema é que há uma decisão prévia, quer saber ou não quer saber. Não? Mas pode não querer saber, tem o direito de não querer saber. Agora, se na sua família, as suas tias, a sua mãe, a sua avó, o seu pai, quer dizer, há uma grande carga de ferro, uma grande carga de cancro e toda aquela gente morreu com cancros da mama, e se você tem filhas, quer dizer, talvez queira saber, e talvez queira tomar a decisão de viver e isso vai lhe dar a oportunidade de, quer dizer, isto não vem, percebe, isto não vem como aos poemas, quer dizer, não vem estar lá sentado e à espera da folha do papel sozinho consigo próprio, isto vem de um conhecimento coletivo e que é a grande força no fundo da ciência, é que de facto o indivíduo não há cá... aqui não há pó, não estou cá eu, tal que eu fiz, não é? Porque ninguém vai saber quem eu sou, ninguém vai saber quem nós somos, quer dizer, mas vai-se saber que há mutações que são indicadores muito valiosos para a sua vida e, portanto, naturalmente terá que ser... E, quer dizer, não vem, como digo, não vem do ar, agora tenho uma mutação e depois. Não, normalmente isso insere-se numa família, numa família com uma história, não é assim. E numa pessoa que já tem um cancro num seio e que vai decidir se faz a mastectomia do outro, etc. Isso depois já é diferente num caso de uma doença contagiosa. Saber ou não saber? Numa doença contagiosa é muito mais... Depende, quer dizer... Já não é só... Não é muito mais grave. Eu acho que é muito mais grave e, de resto, a SIDA é bem um exemplo disso, não é? Porque, de facto, com o direito a que as outras pessoas não saibam e o direito ao sigilo, etc., quer dizer, as coisas podem se transmitir. Veja lá o que está a acontecer agora com os animais, com a febre aftosa na Inglaterra. Está-se a procurar que se saiba. Mas isso eu penso que é muito importante o esclarecimento de um país e a formação que deve talvez vir da escola, de facto. Mas não só, porque, como digo, se no seu tempo ainda sabia o que era o timo, ou talvez já soubesse, mas ainda não tivesse chegado à escola. Desculpe eu estar-lhe a dizer isto, mas é que isto é de uma importância extraordinária. Eu considero o grande problema de saúde em Portugal, os desastres de automóvel. Eu ia perguntar, por exemplo... E, portanto, se há evidência de que há uma associação e a associação usou o cancro da mama, que é uma ilustração ótima, isso passa-se também com o cancro do cólon, que há umas certas mutações que são associadas com isto e que a pessoa...
pode não querer saber, mas se quiser saber e se souber, tem estas escolhas para fazer. Portanto, as mulheres devem saber, portanto, no caso do cancro da mama, as mulheres devem saber, no caso de famílias com cancro do cólon também, os homens e todas as pessoas devem saber. No caso dos acidentes de automóvel, deve saber-se duas coisas. Uma, que usar cintos de segurança é importante, e isso passou a ser parte da constituição do carro, portanto, as pessoas hoje usam, de uma maneira geral, cintos de segurança, e a outra é o álcool e a importância que o álcool tem na condução. Bem, e se as pessoas não têm uma formação científica, ou só têm uma tal formação poética má, porque também não respeitam os poetas como profissionais, e, portanto, dizem que somos um país de poetas, e por isso é que eu sou muito exigente nesta coisa de se perceber a importância do profissionalismo. As pessoas podem dizer, há uns tipos que dizem que o álcool faz diferença, mas eu vou beber uma coisita, estou aqui com os amigos e tal. Não pode ser. Voltamos à questão do ferro. Para que é que serve o ferro? O ferro, o álcool, qual é o efeito? Para que é que serve? Quer dizer, as grandes necessidades de sangue nos bancos de sangue, dos dadores de sangue, são para os politraumatizados e para as pessoas que têm desastre de automóvel. Quer dizer, eu gostava de saber quanto sangue é que é necessário, porque as pessoas depois ficam todas partidas, quer dizer, as que não morrem ficam todas... Estava a dizer, a relação no fundo, nós também não, sabemos que o álcool nos faz perder um pouco a consciência se for em excesso, mas também não sabemos porque é que isso funciona assim. Outra coisa é, por exemplo, o tabaco. Não é? Claro. Que mas não, o tabaco, não sendo fundamental, o tabaco também faz mal à saúde, mas com certeza, também não sabemos porquê, sabemos que pode vir a provocar... Não vem a provocar coisa nenhuma, quer dizer, a evidência é tal coisa, a evidência agora na genética, é a evidência do álcool na condução, que é criminoso, quer dizer, e que, portanto, que as pessoas devem saber. E manifestamente não sabem, porque os números estão... este fim de semana nós temos números para a quantidade de pessoas que foram encontradas com umas taxas de álcool superiores ao que é permitido, e depois temos 1000 acidentes de automóvel. Somos o país com o maior... É uma vergonha. Portanto, acha que isso é uma questão de formação de base? Eu acho que é uma coisa que tem a responsabilidade dos cientistas e do apoio à ciência que um país deve dar. Percebe? Mas uma noite em que se liga à televisão, tem 3 canais e 3 canais, lhe dá uma coisa que é o Big Brother, não sei o quê, os outros 2 lhe dão desafios de futebol, ou como a primeira, abrem o telejornal com o grande acontecimento nacional ser um desafio de futebol. Quer dizer, são escolhas, e são escolhas, agora não é a escolha individual da minha família, se a minha filha vai ter um cancro da mama ou não vai ter um cancro da mama, quer dizer, agora... Isso é familiar, é de uma família nacional, é um país, o que é que o país quer ser? Percebe? E para isso a ciência tem que ser apoiada, quer dizer, de uma forma que as pessoas tenham que perceber que vale a pena, porque são vidas, quer dizer, nós não estamos a brincar, em 10 anos foram 25.000 pessoas que morreram, percebe? E não são velhos como eu, que se eu morrer amanhã atropelada no Porto, o que é provável, o que é possível, quer dizer, as probabilidades são bastante grandes. Percebe, acabou-se. Agora, são homens de 25 e nós não somos um país que podemos perder homens de 25 e 35 anos como se fosse uma guerra. 25.000 pessoas. Eu queria, de resto, dizer que há uma associação agora de pessoas muito preocupadas com este assunto, que é uma associação de cidadãos que estão mobilizados justamente para... Como se chama a associação? É a Associação de Cidadãos... automobilizados, auto-mobilizados, portanto é ACA-MO, que estão a colher assinaturas para interessarem a Assembleia da República, a fazer uma petição à Assembleia da República para ver uma discussão deste ponto. Já fizeram uma vez e foi rejeitada, percebe? Portanto, mas de que ponto de vista é que se pode... de que maneira é que se pode intervir? Percebendo os comportamentos. Quer dizer, portanto, havendo muito mais investigação nas ciências sociais, percebendo porque é que o condutor português se comporta assim, percebendo se de facto as estradas têm quer dizer, sabendo, colhendo informação, percebe? A ciência é isso, não é uma pessoa estar com a sua folha de papel sozinha toda a vida a escrever coisas lindíssimas que vão durar para sempre, o Antero, o Shakespeare, todos esses que nós falámos. Não, a ciência não é isso, a ciência tem que estar, e a ciência, sobretudo a ciência biológica, eu acho que tem tido pouco apoio nacional, percebe? Quer dizer, temos um Ministério, é um melhoramento.
temos um melhoramento fantástico. Eu, de resto, tenho captar o tal instante, o arquipélago, que eu digo, há de vir um poeta que há de dizer o que é que está a acontecer. E estes últimos anos têm sido fantásticos. Temos um Ministério. Temos realmente, parece que temos um Ministério, mas a ciência não... Percebe, há coisas que não são... Mas está a falar do ensino básico também, eu estou a falar da educação do cidadão. Em geral. Porque se o cidadão percebesse bem... É a mesma coisa com o tabaco, percebe? A primeira reação... Eu sou muito velha e, portanto, estava... Já não sei em que país é que eu estava, mas estava num país qualquer, que acho que era na Escócia, nessa altura, em que se discutiu pela primeira vez, em que a evidência provou que, eu penso que é esta a expressão que eu quero usar, em que a evidência de que os cintos eram fundamentais para a prevenção dos desastres de automóvel. Nem imagino o que foi a reação, não estou a falar de Portugal, estou a falar da Suécia e da Inglaterra, porque eu tenho o direito de não pôr um cinto de segurança. Percebe? A primeira reação do povo foi, agora, não, eu não quero cá cinto de segurança nenhuma. E uma pessoa tem o direito de não pôr o cinto de segurança? A pessoa, se quiser morrer, pode ter o direito, naturalmente, ainda hoje, de não pôr. Mas, quer dizer, mas a verdade é que, progressivamente, as pessoas foram reconhecendo que iam morrer se não tivessem cinto de segurança. Os próprios construtores de automóveis foram introduzindo o cinto de segurança. Há automóveis em que já nem põe nem deixa de pôr. E entra, fecha a porta e fica com ele posto. Não sei se já entrou em automóveis desse tipo. Nos Estados Unidos isso é particularmente... Assim, percebe? Portanto, as decisões têm que ser coletivas, têm que ser do povo. Não pode, da mesma maneira que eu acho que, e não me venham cá dizer que Portugal não se mobiliza por grandes causas, porque nos mobilizámos todos por Timor. Foi a mais recente grande causa em que viu aqui o país todo mobilizado. Agora, se o país decidir mobilizar-se por não se matarem uns aos outros em desastre automóvel, quer dizer, fazer isso uma causa nacional, naturalmente é capaz de fazer também qualquer coisa. Se considerar que a ciência é importante, justamente não só porque há uns senhores a fazer umas coisas com umas máquinas que ninguém percebe, mas que tem que ter, porque realmente os instrumentos hoje são muito caros e é outra coisa, não é só... Utilizou várias vezes uma palavra, que é uma palavra... Chave, que é a evidência. O que é que é a evidência? A evidência... Em ciência? A evidência em ciência é assim. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo que vem ali também do pé do Horto das Virtudes, que eu acho que é um exemplo muito divertido, que é assim. Posso dar dois exemplos. Um que eu conto aos meus alunos para nos rirmos todos do que é ter uma pessoa mais velha no grupo que é cientista. Saiu um artigo aqui há agora bastante tempo sobre o efeito do ácido retinóico nas rugas, nos animais que não têm pelo, nos ratinhos, que são chamados nude e não têm pelo, e o efeito da proteção do ácido retinóico à exposição da ultravioleta e às rugas. Percebe que uma mulher é muito sensível. De maneira que eu achei aquilo fantástico e tal. Fui comprar um creme com ácido retinóico, percebe? E a minha primeira vez que eu ia pôr aquele creme, eu disse, mas isto será verdade? Então eu vou experimentar, vou só pôr em metade da cara. Como nos anúncios. Só para ver se é, percebe? E depois? Bem, e portanto a evidência é isso, quer dizer, primeiro, o cientista é um dissidente por natureza, porque não aceita o conhecimento estabelecido, pergunta sempre, será assim? É a primeira ilustração. A segunda, eu depois não fiz, realmente, porque eu achei que era tão divertido que não fiz, e quer dizer, não faz nada, quer dizer, acho que aquilo mesmo assim que faz mais é a pessoa dormir bem, é o que faz bem à pele e às rugas, mas quer dizer, mas de qualquer maneira, portanto eu não fiz a experiência comigo próprio. Portanto a evidência era se ao fim de não sei quantos dias ou de meses que a pessoa tinha que pôr aquela coisa, eu tivesse mais rugas à esquerda do que à direita, ou mais, percebe, a evidência é isso, quer dizer, tem uma pergunta, mas a pergunta não é uma pergunta poética, tem perguntas aqui fantásticas. O Manuel Alegre tem perguntas científicas fantásticas sobre o genoma, sobre imensas coisas. Ele é um homem muito sensível ao que está a acontecer em ciência e eu, portanto, sou muito sensível à sua poesia. Mas há uma diferença entre as perguntas poéticas e as perguntas científicas? A pergunta poética, percebe? A pergunta poética, está aqui, eu posso dizer, e eu ia-lhe dar o outro exemplo lá de casa, porque eu tenho um beiral, percebe?
E sei lá, e uma manhã estava a ouvir Beethoven, percebe? E fui ao pé da janela. E normalmente quando a pessoa se aproxima da janela, as aves e os passarinhos e os pombos e aquela gente toda vai-se toda embora, não é? Porque se aproxima uma pessoa. Não, ali estavam 4 pombos sossegadíssimos, eu tinha a janela aberta e a pessoa tem poeticamente, no pior sentido poético, não é naquele que eu quero fazer respeitar, sorri-se e diz assim, tenho aqui uns pombos que gostam de Beethoven. Exato. Bem, portanto, agora, suponha que a poeta escreve uma coisa lindíssima sobre pombos que gostam, que captam o instante, porque é um instante lindíssimo. Claro que aqueles pombos ali todos com aquela cabecinha, dava a ideia que estavam a ouvir a música. E também não é surpreendente, porque o barulho no Porto, nesta altura, é de tal ordem que os pobres das aves vêm muito mais para esta zona do Porto, que ficam lá por cima dos outros jardins. E dava essa ideia. E, portanto, a pessoa, poeticamente, a pessoa ficava muito feliz. Pode escrever uma coisa, pode captar aquele encanto. Se for poeta, escreve uma coisa lindíssima sobre pombos que gostam de Beethoven. Mas se é cientista... Vai ver porque é que eles ali estão, não é? Percebe? Não pode dizer nada, quer dizer, faz a observação primeiro, estão ali uns pombos que ficaram muito quietos quando se mexeu, porque está a tocar Beethoven agora, e faz agora a pergunta. E a pergunta agora, percebe? Tem que ser reproduzido, tem que ter os pombos, aqueles pombos, tem que saber, tem que marcar os pombos, tem que ter utensílios para seguir os pombos, tem que pôr Mozart. É preciso muita paciência também, não é? É muito aborrecido, quer dizer, as pessoas começam, esta gente nova que começa a fazer a investigação, têm que perceber que o cotidiano é aborrecidíssimo, porque a pessoa, enquanto que contas com umas vogais e umas consoantes, suponha que eu lhe dava agora não sei quantas vezes, só era verdade o seu poema quando você e as pessoas, e o realizador e a produtora e toda aquela gente escrevesse o mesmo poema exatamente, então aquele poema era verdade. Não é assim. E a ciência, portanto, a evidência é o somatório de repetições, se quiser, de coisas que se podem repetir, e se forem muitas Tenho um presente para si, que tem a ver com o tempo. Não acredito. Mas pronto, apesar de dizer que não escreve poesia, mas escreve, tem aqui um relógio com uns óculos parecidos com os seus, com livros a voar e outros livros que estão muito sossegadinhos. Pelo menos mas viu, olha, é um belo símbolo da captação do instante. Exatamente. Muito obrigada. É o tempo. Fica a captar. E obrigada por ter estado aqui. Muito obrigada por me ter convidado e ter dado esta oportunidade de falar de reais poetas.